Olá, boa noite a todos. Vamos tentar de novo, pessoal? Boa noite a todos. Agora sim. Antes de nós darmos prosseguimento, quero reconhecer a dona Elvira, que nos visita hoje, eu creio que pela segunda vez. Ela esteve aqui no domingo retrasado, se eu não estou enganado. Eu e a família não estávamos, porque nós estávamos. Não vou precisar. Não, obrigado. Nós estávamos doentes e aí não encontramos a senhora, mas obrigado pela presença esta noite, tá bom? Então, uma bênção estar os irmãos com a gente também. A Juliana está de volta. Bem-vinda novamente, tá bom? Muito bem, meus irmãos. Assim como eu já lhes avisei, nós não estaremos aqui na semana que vem, mas essa noite eu gostaria de trazer uma meditação sobre algo que nós temos passado ultimamente. Eu já preguei sobre isso não muito tempo atrás. Tenho pregado sobre isso nas quartas-feiras, mas sempre que eu saio um pouco da nossa série de estudos, e nós temos algumas séries de estudos que estão incompletas, porque aos poucos a gente vai terminando, eu gosto de pregar alguma coisa que está fora um pouco daquilo que nós temos feito, e sempre pergunto a Deus o que eu posso pregar, e a resposta é sempre aquilo que eu tenho passado, aquilo que eu tenho vivido. Então, antes de dar o título da meditação dessa noite, eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Fique em pé se você pode. Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. Vamos lá. Livro de Provérbios, capítulo de número 3, versos 5 e 6. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos, em nome de Jesus, chegar em sua presença essa noite, agradecidos por quem o Senhor é, agradecidos por sua bondade, porque o Senhor, como um Deus perfeito, um Deus soberano, tem todo o poder e liberdade sobre nossas vidas. E a nós, Senhor Deus, como teus servos, o importante é servi-lo, é estarmos debaixo não só da tua vontade, mas confiantes nos propósitos do Senhor. Ajuda-me a transparecer, ó Deus, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Ajuda-me a transmitir com integridade a tua palavra nessa noite. Damos graças ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Confiando em Deus quando tudo parece incerto. Podem se assentar? Então, o título da meditação dessa noite: Confiando em Deus quando tudo parece incerto. Não é segredo para ninguém, meus irmãos, que talvez um dos maiores mistérios da vida cristã é de que maneira nós podemos ter fé ou como nós podemos ser homens e mulheres de fé. Peço perdão que eu acabei esquecendo de deixar meu celular no silencioso aqui. Vou fazê-lo já. Então, confiar em Deus é um dos maiores desafios das nossas vidas, principalmente quando nossas vidas e nós estamos cercados de temores, de incertezas, de medos, o que é normal para todo ser humano. Mas nós já passamos por momentos, todos nós já passamos por momentos, onde parece que as nossas orações elas não têm resposta. Parece que quando nós falamos com Deus, nós não escutamos nada, ou até mesmo parece que as respostas elas simplesmente não vêm, ou não são aquelas que nós esperamos. E nós somos tendenciosos, ou a nossa tendência é a nos desanimar ou muitas vezes ficarmos ansiosos.
O que nós temos falado quando estudamos sobre Hebreus capítulo 11 é que a verdadeira fé nos convida a entregar tudo nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram pregação sobre fé. Eu tenho certeza que vocês sabem o que é, ou pelo menos já ouviram exemplos de pessoas de fé. Mas eu espero realmente essa noite que os exemplos que eu quero trazer possam clarificar a sua mente, possam trazer clareza a você de que maneira nós podemos confiar em Deus. Se você já ouviu falar de William Carey, o pai das missões modernas, um missionário inglês que serviu ao Senhor indo ali no século XIX para a Índia, anunciando o evangelho, um dos primeiros missionários daquele local. Ele disse o seguinte: espere grandes coisas de Deus, tente grandes coisas para Deus. Se você tem curiosidade de conhecer a vida de William Carey, o YouTube tem um vídeo, um filme que especificamente trata sobre a vida de William Carey. Eu sugiro com veemência que vocês possam assistir, porque é um homem que passa por várias situações. Ele não tem só as dificuldades do ministério, mas ele tem muitas dificuldades em relação à sua própria família. A sua esposa fica doente, os seus filhos ficam doentes, e por um tempo até a sua própria esposa torna-se uma pedra de tropeço no ministério dele, mas ele persevera e no final da sua vida ele colhe os frutos da sua fidelidade. Então, a história da igreja, ela está repleta de homens e mulheres que serviram dessa maneira. Então, como que eles conseguiram chegar nesse entendimento do que é a verdadeira fé? Porque eu vejo, meus irmãos, que muitos de nós, mesmo estando anos a fio dentro da igreja, nós nunca experimentamos o que é ser pessoas de fé, mas isso de maneira constante. Algumas vezes nós já tivemos lampejos de situações onde nós demonstramos fé em Deus. Só que nós é quem sofremos se nós não demonstramos fé em Deus. É por isso que tantas vezes nós não conseguimos enxergar o propósito de Deus em tantas coisas que Ele permite nas nossas vidas. Então William Carey sabia que mesmo em meio às incertezas, Deus sempre foi fiel. O homem mais sábio do mundo, ele fala no verso que nós lemos: confia no Senhor de todo o seu coração. Então, meus irmãos, confiar de todo o coração é confiar de maneira inteira. Não é confiar em partes, não é confiar metade e duvidar a outra metade, mas confiar no Senhor de todo o coração e não confiar nos nossos próprios entendimentos. A nossa tendência humana é como eu estava dizendo para a Tati. A tendência humana é quando nós pedimos alguma coisa para Deus e a resposta muitas vezes demora, a nossa tendência é querer resolver pelo nosso próprio jeito, achando que Deus ele está por trás mexendo os pauzinhos. Quando, na verdade, por vezes, o ideal é que nós simplesmente possamos esperar. O verso 6 vai dizer: reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. São muitos os exemplos de pessoas que viveram anos a fio, sendo atribuladas, sendo, por vezes, tendo consequências terríveis nas suas vidas e nas vidas das suas famílias, simplesmente porque era a vontade de Deus. Um dos exemplos mais interessantes é o próprio Senhor Jesus Cristo, que através do seu sacrifício nós hoje temos a possibilidade de crer em Cristo pela fé. Então, meus irmãos, assim como eu lhes disse, eu quero fazer com que de alguma forma você possa entender o que é a fé genuína. Abre sua Bíblia em Isaías 42:16. Isaías 42:16. Apenas a primeira parte do versículo. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: conduzirei os cegos por um caminho que não conhecem e os guiarei por veredas
desconhecidas. Novamente, conduzirei os cegos por um caminho que não conhecem e os guiarei por veredas desconhecidas. Então, o primeiro exemplo que eu quero dar para vocês, para que haja um entendimento sobre o que é a fé, é que confiar em Deus é como andar no escuro, segurando a mão de quem sabe o caminho. Quando nós somos crianças, muitos de nós temos medo do escuro. Alguns até depois de adulto têm que dormir com a luz acesa porque tem medo de dormir no escuro. Mas imagina o seguinte, se você é pai, e por vezes a criança ela tem medo, se você chama o seu filho, ou nós temos 3 andares na nossa casa, e algumas vezes nós estamos na sala e pedimos para a Esther, que é a menor, para ela pegar água no andar de baixo. Ela tem medo de ir sozinha. Mas se alguém vai com ela, todo medo vai embora. Imagina o seguinte, se você está numa situação sozinho, é claro que nós nos sentiremos desesperados. Mas se você precisa andar por um lugar e alguém que está do seu lado diz, olha, dá sua mão e eu vou te levar até lá, a sua tendência é relaxar, porque você está diante de alguém que conhece o caminho. Então a fé em Deus, ela é basicamente nós segurarmos na mão de Deus nos momentos de escuridão. Alguns de vocês sabem que esse ano para minha família não tem sido fácil por vários aspectos. Cada semana que passa, minha esposa e eu, nós temos passado por várias situações difíceis. Conforme nós vamos descobrindo certas situações, seja pela saúde dela ou algumas coisas que têm acontecido não só comigo, como com minha família. E por vezes, meus irmãos, a minha vontade é simplesmente pedir para Deus para que tudo isso possa passar. Querer um descanso de todas essas situações. Algumas pessoas que vêm de fora não imaginam como é difícil você passar por situações assim, porque cada um de nós, Deus trabalha de maneira diferente. Nós já falamos nesse ano sobre vários aspectos da fé, porque nós sabemos que muitas pessoas têm passado por situações diferentes. Seja pela perda de bens materiais, seja pela perda de entes queridos, seja por situações de saúde que acometem você ou alguém da sua família, seja por situações de perigo que pessoas que você ama ou até mesmo você tem passado. Então todos nós não entendemos os motivos que Deus tem agido das diversas maneiras nas nossas vidas. Mas quando nós, como cristãos, precisamos exercitar a nossa fé, é basicamente isso, meus irmãos. É confiar que Deus sabe o caminho. É confiar que Ele sabe qual o dia de amanhã, mas a nossa tendência é querer que as coisas sejam feitas o mais breve possível. E essa ansiedade, por vezes, toma conta de nós. Então nós sofremos, porque nós não sabemos esperar. Deus não é uma pessoa que você pode ver com os seus olhos. Deus é uma pessoa que você vai ver pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então vocês entendam o porquê que nós batemos a nossa cabeça tantas vezes, porque nós não conseguimos enxergar Deus pela fé. Porque dificilmente nós conseguimos exercitar a fé que nós temos em Deus. Fé em Deus não é vir aos cultos. Fé em Deus não é somente você pegar a sua Bíblia ou você ter um tempo devocional. É você relacionar-se com Deus. É poder você abrir o seu coração diante de Deus. É você chorar diante de Deus. É você se alegrar diante de Deus. É você saber que o dia de amanhã, se acontecer aquilo que você espera ou não, está dentro do plano perfeito do Senhor. Então, Deus disse através de Isaías que ele conduziria os cegos por um caminho que não conhecem e os guiarei por veredas desconhecidas. Então, quando atravessamos momentos de escuridão, não precisamos saber para onde estamos indo, se estivermos segurando a mão daquele que conhece
o caminho. Eu já falei alguns anos atrás sobre a história de George Miller. George Miller foi um homem conhecido por sua dependência total de Deus. Ele disse o seguinte: a fé não opera no que é visível. Ela confia nas promessas de Deus, não nos resultados imediatos. Repito, a fé não opera no que é visível, ela confia nas promessas de Deus, não nos resultados imediatos. Eu quero dar um exemplo para vocês o que é a falta de fé. E isso eu quero dizer a vocês que eu também me incluo. Algumas décadas atrás, quando a única maneira de você comprar era através do dinheiro, se você tinha dinheiro, você não comprava. Simples assim. Então, quando você confiava em Deus, colocava: Senhor, eu não tenho o que comer amanhã. Você tinha que confiar que Deus, de alguma maneira, ia suprir. O que muitas vezes nós fazemos hoje em dia? O que nós fazemos? Nós vamos, pegamos os nossos cartões de crédito, e a gente vai lá no mercado e passa: ah, não, depois eu dou um jeito. Ah, não tenho nada em casa, vou passar meu cartão de crédito, depois eu dou um jeito. Depois eu dou um jeito. Depois eu dou um jeito. Quando a gente vê, a conta está lá em cima, e aí muitas vezes a gente: Senhor, me socorre, eu não sei o que fazer. Esse é um exemplo de como a modernidade tira de nós o processo de nós confiarmos em Deus. Tantas são as histórias de pessoas que confiaram em Deus e Deus lhe supriu a necessidade. Vai para o Salmo de número 37. E aqui, meus irmãos, eu digo a vocês que eu também estou dentro dessa perspectiva, desse panorama. E eu estou trazendo a vocês algo que, assim como eu tenho falado, Deus tem desafiado meu coração. Porque não são poucas situações que nós estamos passando aqui em nossa casa. Importante entender, meus irmãos, que só Deus sabe quais são as coisas que Ele quer para as nossas vidas. Nós poderíamos ler, meus irmãos, todo o Salmo 37. Aqui fala especificamente sobre a felicidade temporária dos perversos. Alguém certa vez disse para mim o seguinte: pastor, ao redor da nossa igreja tem muitas pessoas que têm dinheiro, mas também ao redor da nossa igreja tem muitas pessoas que passam necessidade. Deus é injusto. Porque boa parte daqueles que não são cristãos tem muito e boa parte dos cristãos tem pouco. Como que a gente pode responder a esse tipo de coisa? Eu lhes pergunto: como que nós podemos responder a essa indagação? Veja comigo. Verso de número 3. Alguém leia para nós. 3-5. Aqui nós temos 3 palavras que estão no imperativo. Verso 3, 4 e 5. Confia, agrada-te e entrega. São 3 ordens. E quando Davi, o salmista, fala sobre a maneira com que nós devemos agir diante de Deus, vá no verso 25 ou no verso 23. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Verso 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão.
Quem é o justo? Quem que é o justo, meus irmãos? Oi? No contexto, aquele que confia em Deus. Aquele cujo coração é totalmente dependente de Deus. Então, existe uma diferença daquele que depende totalmente em Deus, daquele que depende em momentos específicos. Eu disse recentemente, eu creio que foi até na quarta-feira, que os pastores e missionários fiéis que eu conheço, eu nunca vi nenhum deles não ter nada com que possa comer. Já aconteceu no seminário, e eu já também disse para vocês, lá o seminário em Curitiba que nós estudamos, os casados, eles alugam a casa que eles moram, o seminário tem algumas casas, eles alugam, e eles têm que pagar a mensalidade e também o aluguel das casas que eles têm. Só que o problema é que o seminário lá, ele é diurno. Então, as pessoas têm que, às vezes, trabalhar na parte da tarde ou da noite, e muitos deles não conseguiam manter os seus estudos e o trabalho para poder cuidar da sua família. Então, muitas vezes, eles faziam o quê? Eles dependiam de ofertas. E não foram poucas vezes que pessoas testemunhavam que quando não tinham nada na sua geladeira, não tinham nada no seu armário, pessoas batiam na porta das suas casas e ofereciam um prato de comida, ofereciam uma cesta básica, ofereciam alguma coisa que lhes era providencial. E eu pergunto para você, você acredita que Deus pode fazer isso? Vocês acreditam que Deus pode fazer isso? Nossa tendência é dizer que... Mas como é que nós estamos confiando 100% em Deus? Como é que na nossa vida diária nós estamos dizendo para Deus, Senhor, seja feita a sua vontade? Se muitas vezes nós temos procurado dar o nosso jeito, orando para Deus que coisas possam acontecer, e nós queremos que aconteça no nosso tempo, e por vezes nós não temos paciência de esperar. Eu digo para vocês, experiência própria, é difícil, é terrível esperar. Nós gostaríamos de uma resposta imediata. Mas essa situação que nossa família tem passado já tem se arrastado há pelo menos 3 meses. E com o andar da carruagem vai demorar mais um pouco. E isso nos traz incertezas, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Aí você fala assim, mas pastor, vocês vão morrer? Um dia. Mas aquilo que nós temos passado não quer dizer que seja para a morte, mas são situações que por vezes nos trazem incertezas. Quando eu me acidentei, ou na verdade quando eu bati meu carro, no dia 22 de junho desse ano, eu já lhes disse, modéstia à parte, eu sou um bom motorista, eu não sou um motorista ruim, quem anda comigo sabe disso. Mas eu estava no semáforo, olhei, achei que estava verde, estava vermelho, eu fui e aí bati no outro carro. Então eu fui o culpado, e como culpado, minha responsabilidade é arcar com os custos. Só que a pessoa que estava, com que eu vamos dizer assim, eu me meti nessa questão, não agiu de maneira justa comigo. Me contou uma história, eu, por ser íntegro, cumpri com a minha palavra. E hoje, as consequências financeiras, elas estão muito além daquilo que eu imaginava. Então, meus irmãos, o que eu tenho procurado dizer é simplesmente o seguinte, Senhor, o Senhor sabe o porquê que eu fiz isso. O Senhor sabe do porquê essas coisas aconteceram. Eu não sei. E eu espero e peço que eu possa dar bom testemunho para aqueles com quem eu tenho me relacionado, mas também que de alguma forma o Senhor possa abrir os meus olhos para aquilo que o Senhor quer me ensinar. Porque, meus irmãos, a nossa vida, nós não estamos aqui por acaso.
Essa é a grande situação. É por isso que tantas vezes eu tenho explicado para os irmãos, porque nós temos batido cabeça e não temos entendido o que é a verdadeira fé, de como nós podemos depender de Deus. E a nossa tendência é, por vezes, colocar corda no pescoço e achar que é o nosso jeito que tem que ser feito para que as coisas aconteçam da maneira que nós queremos. Então, nós estamos desacostumados a agir pela fé. Nós estamos desacostumados. Os grandes homens do passado eram pessoas que precisavam viver pela fé. O caso de George Miller, eu já te sugeri que vocês leiam o livro de George Miller. Por vezes aconteceu deles não terem nada num orfanato para 10 mil crianças. E no mesmo dia que eles oravam diante de Deus, Senhor, nós temos o café da manhã, mas não temos o almoço. Deus, de maneira sobrenatural, providenciava. Não que eles olhavam para o prato e a comida brotava de lá, mas como numa situação que o café da manhã eles não tinham. Mas George Miller chamou todas as pessoas e todas as crianças para que fossem ao refeitório orar. Eles oraram e agradeceram a Deus pelo alimento que eles não tinham. E na frente do orfanato, um caminhão que estava levando pão e leite para determinado lugar quebrou. E para não jogar fora, ele foi oferecer aqueles alimentos para os órfãos. E aí eu digo para você, você vai pensar, isso é filme de Hollywood. Porque nós não conseguimos imaginar a grandiosidade do nosso Deus. Você consegue imaginar que o Deus que nós servimos, ele abriu o Mar Vermelho? Você consegue imaginar que o Deus que nós cremos, ele criou com a sua palavra todas as coisas? É o Deus que nos promete vida eterna com Jesus Cristo, habitando em novos céus e nova terra. Então, confiar em Deus é como andar no escuro, segurando a mão de quem sabe o caminho. Mas também, meus irmãos, confiar em Deus é como plantar uma semente e esperar que ela cresça. Eu não vou falar isso, Eduardo. Eu comentei uma coisa com o Eduardo hoje, mas não vou dizer. Eu não entendo muito sobre plantas. Mas a situação é o seguinte. Se você pega uma semente e você planta, imediatamente nasce? Sim ou não? Você tem que ter todos os cuidados para que a planta possa germinar e possa crescer. Só que quando você bota aquela sementinha debaixo da terra, você não vê os resultados. Demora para que você comece a ver os resultados. Aqui atrás nós temos uma mexeriqueira. O que dá a mexeriqueira, pessoal? Ou se você é gaúcho, bergamoteira. O que dá? Meio óbvio, né? A dona Ana do pastor Martins plantou essa bendita árvore aí há uns 15 anos atrás. 15 anos atrás. Esse ano, Eduardo e eu estávamos colhendo os mexericões que tem lá. E nós mandamos foto para o pastor Martins. Agradece sua esposa por ter plantado. Ela não colheu os frutos. Quem colheu os frutos fomos. Demoraram 15 anos. Dá algum tempo a gente já colhe. Mas a fé é isso, meus irmãos. É plantar coisas hoje para ver acontecer no futuro. Recentemente eu falei para vocês sobre a pregação do Evangelho. Nós não sabemos se nós estaremos aqui nos próximos 36 anos dessa igreja. A igreja fez 36 anos. Quem é que garante que vai estar aqui dizendo, não, eu vou estar aqui, eu vou ser ancião nessa igreja? Nenhum de nós. Nenhum de nós pode dizer que vai estar aqui. Só que aquilo que nós plantamos hoje vai demonstrar aquilo que vai acontecer no futuro. Eu já disse outras vezes, muitas pessoas que estavam sentados nesses bancos, que creram que um ano depois estariam aqui na igreja servindo fielmente, não estão, porque amaram o mundo e as coisas que estão no mundo. Muitas pessoas viraram as costas para Deus por conta dos prazeres que esse mundo oferece. E você pode pensar o seguinte, nossa, mas que povo infiel. A Bíblia fala que quem está em pé, cuide para que não caia.
Todos nós somos passíveis de erro, todos nós somos passíveis de abandonar o Senhor. Quando Paulo fala sobre algumas pessoas que o acompanhavam no ministério e no final da sua vida, quantos o abandonaram, nem aquelas pessoas que estavam com ele estavam planejando, daqui a 5 anos eu vou abandonar Paulo. Não. As coisas não acontecem desse jeito. Então aquilo que nós plantamos hoje é aquilo que nós vamos colher no futuro. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, quer ser um homem ou uma mulher de fé, precisa investir agora. A vida cristã, ela é como uma planta que deve ser regada, deve ser cuidada, deve ser alimentada para que ela possa crescer sadia. Eu falei para o Eduardo, uma das coisas que eu disse para ele, eu posso dizer, né, que se as plantas da minha esposa dependessem de mim, elas iam morrer todas. Porque eu não sei quando regar, eu não sei quando botar no sol, eu sei que teve uma dessas plantas aqui que todo dia que eu vinha orar, eu estava botando água nelas, achando, eu estou ajudando, estava matando a planta. O que eu fiz? Eu parei. Então, meus irmãos, Gálatas capítulo 6, verso 9. Abre sua Bíblia lá. Graças a Deus que a minha esposa ama plantas e ela cuida de todas que tem na nossa casa. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desfalecermos. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desfalecermos. A fé nos chama a perseverar. Deus nunca está inativo, mesmo que nós não vejamos. A Bíblia fala que Deus não dorme e trabalha por todos aqueles que nele esperam. Quando nós estamos dormindo, Deus está trabalhando em prol de nós. Deus está cuidando de nós. O que Davi nos ensinou que nós devemos orar quando nós vamos dormir? Se lembram? Em paz eu me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque o Senhor me faz habitar em segurança. Na maioria das vezes que eu deito e demoro para dormir, na minha mente, eu penso nesse versículo. Algumas vezes eu simplesmente deito e já começo a roncar. Mas boa parte das vezes é minha oração antes de dormir. Porque o Senhor está cuidando de mim. Mesmo que os meus olhos não vejam, eu sei que Deus está cuidando de mim. Hudson Taylor, outro grande homem de Deus da antiguidade. Ele foi um dos primeiros missionários na China. Também tem filme dele no YouTube, pode procurar. Ele diz o seguinte: todos os gigantes da fé foram fracos em si mesmos e fortes em Deus. Repito, todos os gigantes da fé foram fracos em si mesmos, mas foram gigantes na fé. Alguns de vocês não conheceram Dona Sharon. Dona Sharon, se batesse um vento, levava ela. Tadinha, magrinha. Mas Dona Sharon é uma das pessoas que mais demonstraram fé, que já pisaram nessa igreja. Interessante que todas as pessoas que pregavam, ela anotava a data que aquelas pessoas pregaram. Algumas vezes o título da pregação. Ela sempre lembrava de orar por todos nós, por todos os pedidos que nós fazíamos. Por vezes perguntava posteriormente, aquilo que você pediu, você nem lembrava mais que tinha pedido. Ela continuava orando. Mas quem olhasse para Dona Sharon, viu uma pessoa frágil na sua saúde. Mas a sua fé era totalmente diferente. Isso que Hudson Taylor disse.
Todos os gigantes da fé, eles podem parecer fracos em si mesmos, mas eles são fortes em Deus. A melhor maneira de nós mostrarmos que nós amamos uns aos outros é colocando-nos em oração. Se você ama o seu pastor e a minha família, não ore pela cura da minha esposa. Ore para que Deus faça a sua vontade nas nossas vidas. Coloque-nos diante de Deus. Se você ama ao irmão Oséias, ao irmão Erasmo, aos demais irmãos que estão passando por dificuldades, coloque-os diante de Deus. Coloque suas famílias para que Deus possa fortalecer o coração deles. Ore pelo querido pastor Roger, que sem a sua esposa não está sendo fácil, mas ele continua servindo ao Senhor. Então, motivos para orar, meus irmãos, nós temos muito. Mesmo quando não vemos o resultado imediato, confiar em Deus é saber que Ele está trabalhando. Eu disse a vocês, não é fácil, mas a gente confia nos propósitos de Deus. Em terceiro lugar, confiar em Deus é como usar o paraquedas. Você precisa pular e confiar que Ele vai abrir. Eu nunca pulei de paraquedas, que eu acho que se eu pular ele vai direto e... Mas a pessoa que pula de paraquedas, né, ela tem que fazer todo um trâmite, tem que dobrar e tudo mais. Por quê? Porque ela confia no trabalho dela. Então, vamos supor, se o Jorginho quer pular de paraquedas, ele vai dobrar, ele que vai fazer todas as coisas, porque posteriormente ele vai saltar e puxar a cordinha lá para abrir. Não são outras pessoas que fazem para aqueles que têm experiência. Então a pessoa que pula de paraquedas, ela vai, se diverte e ela sabe que no momento certo ela vai confiar que o paraquedas não vai deixar ela se machucar. Na questão de Deus, meus irmãos, a gente pode dizer o seguinte: a fé muitas vezes nos exige um salto no desconhecido. É como saltar de um avião com paraquedas. Você confia que no momento certo ele abrirá. O salto é assustador, mas a confiança está no equipamento. Assim, o passo da fé pode ser assustador, mas podemos confiar que Deus abrirá as portas certas no momento certo. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Pode abrir a sua Bíblia lá. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Alguém leia para nós, por favor. Filipenses 4, 6 e 7. Essa é uma promessa. Aqui nós temos uma promessa. Se nós cremos nas promessas de Deus, essa é uma promessa. Paulo começa dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ponto. Essa é a parte mais difícil da nossa vida. Não andar ansioso. Só que, posteriormente, ele vai dizer o seguinte: mas, em vez de andar ansioso, o que nós devemos fazer? Mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Então, o que Paulo está dizendo é, primeira parte, para não andar ansioso, o que nós devemos fazer? Colocar os nossos pedidos diante de Deus. É você ajoelhar diante de Deus. É você abrir o seu coração diante de Deus. É você chorar diante do Senhor. É você se esforçar para cada momento do seu dia que você se lembrar, é você, Deus, guarda o meu coração para não duvidar do Senhor. Não é Deus faz aquilo que eu quero, mas faz aquilo que o Senhor quer. Age na minha vida da maneira que o Senhor quer. Então a primeira parte, não andar ansioso. A segunda parte, colocar todas as coisas diante de Deus em oração. E a terceira parte, o que o versículo 7 fala? Leia, meus irmãos.
que o versículo 7? E então aqui tem um talvez. Paulo deixa claro que todos nós que colocarmos os nossos pedidos, súplicas e ações de graças, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então não é algo que vem de nós, é algo sobrenatural. É aquela paz que por vezes pode o mundo estar desabando à nossa volta, que nós sabemos que Deus tem um propósito em todas as coisas. Conversando com o nosso psicólogo, ele está passando por um câncer de próstata. E essa é uma palavra difícil, se você nunca passou por isso, se você nunca teve alguém na sua família que já passou por isso, você nunca vai entender como é você receber a notícia de que você tem ou que a pessoa que você ama está com câncer. Porque sempre nós vemos o lado negativo da coisa. Ah, vai morrer e tudo mais. Como se todos nós um dia não passaremos pela morte. Mas a grande situação é que nós nos sentimos impotentes frente a algumas doenças que nós não conseguimos ter controle sobre. Por exemplo, se aqui alguém chegar e falar assim, pastor, tô com dor de cabeça. Vou lá na minha casa, pego um remedinho para você, você tomou aí, pá, dor de cabeça, tomou Doril, a dor sumiu. Não é assim? Mas se alguém chega e fala assim, eu tô com um tumor em tal lugar. Não tem você tomou um remedinho e... Tem isso. Uma das doenças que nós descobrimos que a Tati tem, não tem cura. O que nós vamos fazer? O que a gente pode fazer? Não é você tomar um remedinho, tomar um chazinho e... Então a nossa fé não está nos medicamentos. A nossa fé está no Deus que tem permitido essas coisas por algum propósito. Semana passada, nós estivemos 3 ou 4 vezes na Santa Casa. Estou quase virando sócio da Santa Casa. Porque são exames, situações que a gente sempre tem que estar descobrindo essas questões, porque é importante para nós. E nesse meio tempo, de alguma forma, podemos também anunciar o Evangelho. Então, meus irmãos, a paz de Deus que excede todo entendimento vem quando entregamos nossas preocupações a Deus e confiamos que Ele vai agir. Eu pergunto a vocês, se nós temos alguém com uma doença incurável, qual deve ser a nossa oração? Será que é pecado orar? Deus cura ele? Não é pecado nós orarmos por isso. Mas o correto é orar, Deus cura ele segundo a sua vontade. E se não curar, que o Senhor dê graça para que essa pessoa possa passar por esse tempo difícil. E a palavra de Deus é clara, meus irmãos, que em vez de nós nos ansiarmos ou ficarmos ansiosos por essa questão, se nós derramarmos o nosso coração diante de Deus em oração, não é aquela oração, Senhor, o Senhor conhece todas as coisas, abençoa minha vida em nome de Jesus, amém. Não. O que eu mais gosto de morar na igreja é ter esse tempo para poder conversar com Deus. Não porque Deus está aqui, porque Deus está em todos os lugares. Mas eu tenho um lugar na minha casa onde não tem ninguém para interromper o meu tempo com Deus. Então eu venho aqui e gosto de falar com Deus, derramar o meu coração diante de Deus, por vezes ajoelhar nesses degraus, por vezes ajoelhar em algum canto, colocar-me diante do Senhor e pedir socorro a Deus. Essas são as coisas que realmente trazem valor a todos nós. E eu desafio a todos vocês. Todos nós temos alguma coisa que nós precisamos colocar diante de Deus. Todos nós. Não só questões de saúde, mas por vezes nós precisamos orar para que Deus nos livre do mal. Ou para que Deus traga a resolução de um problema, para que Deus nos ajude numa questão financeira, para que Deus possa abrir os olhos de alguém que nós amamos,
para que Deus possa dirigir filhos, netos, marido, esposa. Todos nós precisamos nos colocar diante de Deus. E eu pergunto a vocês, você tem se colocado diante de Deus? Porque a única maneira de nós enxergarmos o agir de Deus é se nós nos colocarmos em oração. Sabe por que as pessoas elas se ajoelhavam diante dos reis? Sabe por quê? Humildade. Algumas vezes nós precisamos nos ajoelhar diante de Deus. E não só isso, muitos encostavam a testa no chão, reconhecendo que o rei que ele estava perante ele era alguém maior do que ele. Então, algumas vezes nós precisamos também fazer isso. Procurar um lugar onde nós podemos, na nossa casa, ajoelhar, colocar a nossa testa no chão e clamar ao nosso Deus. E essa paz que excede todo entendimento vai guardar a nossa mente e o nosso coração. E finalmente, aliás, uma outra frase de George Miller. Quanto mais difícil a situação, maior o motivo para confiar em Deus. Quanto mais difícil a situação, mais motivos para confiar em Deus. E finalmente, confiar em Deus é saber que Ele não nos abandona, mesmo quando nós não sentimos nada. Abre sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, verso de número 5. Alguém leia para nós. Hebreus 13, 5. Leia em voz alta, por gentileza. Hebreus 13, 5. Entenderam, meus irmãos? Entenderam? Preste atenção. Seja a vossa vida sem avareza. O que é avareza? Amor ao dinheiro. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Pergunto a vocês: nós devemos duvidar dessa promessa de Deus? Será que as palavras nunca, jamais não são suficientes? Nós nos afastamos de Deus, meus irmãos, por tão poucas coisas. O Senhor não se afasta de nós em momento nenhum. Nós é quem perdemos a comunhão com Deus, não Ele que perde a comunhão conosco. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos sentimos perdidos. Mas se você tem um GPS na mão, se você confiar nos caminhos que Ele te indicará, você vai chegar lá. É o que muitas vezes nós precisamos, entender que a vida cristã, por vezes, pela palavra de Deus, é como se fosse um GPS, que nós precisamos seguir os caminhos que Deus abre para cada um de nós. Charles Spurgeon, ele disse: Deus está mais perto de nós em nossas dores do que em nossos prazeres. Vocês entenderam isso, meus irmãos? Deus está mais perto de nós em nossas dores do que em nossos prazeres. Tem muitas pessoas que não entendem quando Salomão fala que é melhor você estar numa casa onde há pranto do que numa casa que há riso. Por quê? Porque muitas vezes nós nos preocupamos mais em nossos momentos de tristeza do que nos momentos de alegria. No momento de alegria, muitas vezes a gente não liga para nada. Nos funerais é que muitas vezes as pessoas se pegam a pensar em como a vida ela é breve. E muitos se pegam a responder para si mesmos que elas não sabem qual é o futuro da sua alma. Infelizmente, existirão pessoas que morrerão sem Cristo. Lamentavelmente. Mas ninguém pode chegar diante de Deus e dizer que não sabia
ou que não foi alertado. O que nós somos outdoors. Sabe o que é um outdoor? Outdoors são essas placas que ficam ao lado da rodovia com várias propagandas. Todos nós somos placas publicitárias da vida cristã. As pessoas estão olhando para nós em nossos momentos de fraqueza. As pessoas estão olhando para nós para muitas vezes colocar a nossa fé em dúvida se nós estamos desfalecendo. Porque se nós chegamos para as pessoas e dizemos, confia em Deus, você confia em Deus, mas e quando é conosco? O que nós devemos fazer? Eu sei, meus irmãos, e eu comecei hoje à noite dizendo que isso que eu estou trazendo a vocês é aquilo que nós temos passado. Eu não tenho êxito em todas essas coisas, mas Deus sabe que eu tenho buscado fazê-lo. Eu não sei o que o Senhor tem guardado para nós, mas eu entendo que nós precisamos ter uma fé autêntica. Confiar em Deus é como andar no escuro, segurando a mão de quem sabe o caminho. Confiar em Deus é como plantar uma semente e esperar que ela cresça. Confiar em Deus é como usar um paraquedas que você precisa pular e confiar que Ele vai abrir. Confiar em Deus é saber que Ele não nos abandona, mesmo quando nós não sentimos nada. A fé não é sentimento, meus irmãos. A fé é convicção. Promessa, ela se cumpre. Então, para que nós possamos ver com os nossos olhos, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Não adianta ser um cristão meia boca e querer que Deus possa agir nas nossas vidas. Não adianta ao sair por aquelas portas você virar as costas para Deus e ter uma vida longe de Deus, e quando você entrar aqui, ai Senhor, me perdoe, me ajude, e ao sair de novo é como se nada tivesse acontecido. Não, meus irmãos, a vida cristã é uma luta diária. É uma luta diária. Cada dia nós precisamos colocar os nossos corações diante de Deus. Nós precisamos clamar que o Senhor possa trabalhar em nossos corações, nos nossos medos, nos nossos temores, nas nossas dúvidas. Algumas vezes nós precisamos fechar os nossos olhos e dizer, Senhor, eu não consigo. Eu não sei o que fazer. Mas a Bíblia me ensina que o Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor é soberano sobre tudo. Faça a sua vontade na minha vida. Creia que Deus vai agir da maneira que Ele quiser. O que é importante para nós é entender que, segundo a vontade de Deus, as coisas estão ocorrendo. Hoje foi um dia de eleição. Eu não sei se o seu candidato foi eleito ou não. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A Bíblia deixa claro que toda autoridade vem de Deus. Então, independente de quem está à frente do nosso município, só está lá porque Deus está permitindo. Então, essas coisas mostram como Deus reina sobre todas as coisas. Essa é a confiança que nós precisamos ter. Se nós fizermos assim, nós seremos beneficiados nas nossas vidas. Então, ore por nós. Precisamos muito das suas orações. Ore para que Deus possa não nos tirar das provações, mas para que Ele continue nos guiando e fazendo aquilo que Ele quer, no momento que Ele quer, da forma que Ele quiser. Lembre-se, 3 partes importantes. Filipenses 4, 6 e 7. Não anda ansioso, colocar as nossas petições, ações de graça e orações diante de Deus. E a paz, que excede todo o entendimento, vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. É o que nós precisamos fazer. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, ajuda-nos a ter fé. Os próprios discípulos imploraram ao Senhor para que pudessem ter fé. E é o que nós pedimos ao Senhor. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres de fé. Como teus servos, a nossa vida te pertence. O Senhor pode fazer aquilo que lhe apraz, Senhor. Então usa-nos.
conforme o teu querer. Perdoa-nos nas nossas dúvidas, Senhor Deus, perdoe nas nossas fraquezas. Perdoa em nossos momentos que nós nos afastamos de Ti. Mas fiel e como fiel que Tu és, Senhor Deus, sempre está de braços abertos para receber a nossa oração pedindo perdão a Ti. Por favor, Senhor Deus, move o coração desse povo, assim como o Senhor tem movido o nosso coração. Faz com que através das provações nós sejamos mais fiéis a Ti e que essa igreja seja conhecida como uma igreja de fé através daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Dá, Senhor Deus, o descanso àqueles que têm passado por provações. Seja o descanso nesse mundo ou no mundo por vir. Mas que confiemos cada dia em Teus propósitos. Fortalece o coração daqueles que estão em lutas diárias, Senhor Deus, contra o pecado ou contra si mesmos. Ajuda-nos a confiar em Ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Quantos de vocês não estavam aqui hoje de manhã? Levante sua mão. Nós temos 1, 2, 3, 4 com o Arthur, 5 com o Jorge. Dona Laide 7, a Dona Elvira 8. Depois que terminar aqui, vocês vão ter um chocolatinho que hoje de manhã a gente deu para as pessoas e queremos dar para vocês também. Você que nos assiste pela internet, Deus abençoe vocês. Vão ficar sem chocolate. Os aqui, vamos para o nosso tempo social.